Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Hub Talk Podcast, um podcast promovido pela Hub Local a fim de conversar sobre marketing, tecnologia, negócios, para que você, empresário, tenha sempre ótimos insights para a sua empresa. Eu sou o Gabriel, produtor de conteúdo da Hub Local, e divido esse espaço aqui com o Rafa, que é produtor audiovisual da Hub Local. E hoje a gente conta com dois convidados super interessantes. O primeiro já esteve aqui antes, talvez vocês lembrem dele. Ele conversou com a gente no nosso primeiro episódio. E eu quero agradecer a presença do Abel Cerdeira, que é o diretor comercial da Hub Local. Bem-vindo, Abel. Obrigado mais uma vez, o convite, agradeço. E se for para agregar conhecimento, eu sempre estarei presente. Eu ia dizer diretor de marketing. Acho que aquele casamento que aconteceu no Hub Summit ainda está na minha mente. O casamento do marketing com o comercial. É por aí. E o segundo convidado é o homem por trás de tudo que acontece na Hub Local. É um prazer, uma honra ter ele aqui com a gente hoje. A gente vai conversar com o CEO da Hub Local, Felipe Kaysar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rafael, Abel. Feliz de estar aqui com vocês, né? Momento que eu gostaria de ter participado mais em outros momentos. Mas o tempo realmente do dia a dia corrido, mas eu acho super importante estar trocando essa ideia com todo mundo, com nossos clientes, com as pessoas que nos seguem nas redes sociais. Espero poder contribuir aqui com as informações e o conteúdo necessário para fazer as empresas evoluírem, seus negócios, o dia a dia também da sua vida como um todo também está evoluindo. Então esse é o nosso objetivo, estar aqui. Estou às ordens de vocês. Vamos que vamos. Hoje a gente vai conversar sobre reputação online, como isso afeta as empresas, né? Como a forma que elas são percebidas pelos clientes hoje afetam diretamente no sucesso delas. A gente fala muito de reputação online, como ela é importante, né, na atração de novos clientes, também na manutenção dos clientes que elas já possuem. Mas eu acho que a gente pode partir justamente do princípio, né? O que é reputação online e por que é que elas são importantes, por que é que esse conceito é importante para as empresas, né? E aí, o que é que vocês me dizem? Eu vou começar aqui falando, né, sobre... primeiramente, o mundo está conectado hoje, né? Hoje nós vivemos num mundo conectado e colaborativo. Praticamente todas as plataformas que a gente interage tem algum tipo de colaboração do usuário em si. Ela não é simplesmente algo engessado. Não é um conteúdo que a gente cria, aparece lá e ninguém responde, ninguém fala nada. Isso não existe mais praticamente em qualquer rede conectada, ou rede social, ou mapa, ou busca online, né? Então, reputação online, na verdade, é você estar presente em todos esses canais de forma correta, de forma que as pessoas entendam que o seu negócio era relevante para a vida delas. Então, você precisa estar presente, você precisa passar a mensagem correta e você precisa que elas entendam o suficiente para que elas consigam também deixar suas experiências nessas redes de forma positiva, né? Então, eu creio que a reputação online hoje é vital para todas as empresas. Empresa que não trabalha a sua reputação online está fora do jogo. Essa é a minha visão a respeito sobre esse tema. Vou deixar o Abel também me complementar, por favor. Bom, agradeço aí, Felipe, pela introdução, que eu acho que vai muito ao encontro, né, do que eu penso. Eu acredito que hoje nós não podemos dissociar um negócio da sua reputação. É uma coisa só, faz parte do negócio. O negócio não existe sem que ele venha, e não existe, não floresce, sem que dentro desse desenho hajam uma série de coisas que ele tem que carregar na bagagem, né? Então, vou fazer uma comparação aqui com o corpo humano, né? Então, eu tenho vários órgãos ali que vão fazer com que meu corpo funcione. Alguns têm mais importância, outros têm menos, né? Qual a importância do apêndice, né? Falando nisso. E hoje, quando a gente fala em reputação, se nós fôssemos pensar em um órgão, né, eu acredito que até metaforicamente a gente pode pensar em coração, né? Porque é aquele momento em que eu posso sentir quais foram as emoções que as pessoas que tiveram experiência com aquele produto online, com aquele lugar físico, né, que também trabalha a sua reputação no mundo online, e vivenciaram, experienciaram. Então, ela se torna de suma importância. Eu acho que temos que lembrar que nós vivemos em uma remodelagem de mundo muito recente. E boa parte das pessoas que hoje consumem esse tipo de conteúdo, seja online, na maioria o caso aqui no que nós estamos falando, né, de empresas que existem no ambiente online, já estabeleceram isso como um padrão.
Então, ei, onde é que eu vou interagir com essa empresa? Como assim eu não posso interagir com a empresa? A empresa está aqui para que eu possa interagir com ela e não o contrário. E a gente sofre uma mudança de paradigma com isso, né? Então, com isso, basicamente, a reputação ela ganha dimensões que antes não existiam. Mais uma vez, né, eu gosto de fazer comparações, lembrar de alguns episódios de cultura pop, né? E eu acho que isso casa muito também com o público da gente, mas quem não assistiu ali aquela série Black Mirror, né, em que nós tínhamos um episódio em que isso foi até problematizado, em que as próprias pessoas andavam com uma nota, né? Sim. Quem é você? Você é um 4.7. Ele é um 3.5. Esse daí eu não me envolvo. Então é mais ou menos isso que a gente faz com as empresas com que nós nos relacionamos. Sim. E o jogo é esse. Talvez, eu acredito que ganhará outras dimensões ainda, certo? Que nós ainda não vivenciamos. Até para complementar também, agora falando de maneira mais prática e direta, né? Nosso dia a dia, como é que nós usuários da internet, consumidores, nós interagimos. Existem alguns mercados que praticamente reputação online hoje, se a empresa não tem uma boa reputação online, ele vai perder cliente na hora. Por exemplo, o ramo de hotelaria, né? Os hotéis. Né? Na internet hoje em dia, se você... Todo mundo que vai para um hotel pesquisa, vê a nota, vê as avaliações, dá uma pesquisa em multicanais, começa geralmente no Google, depois vai para um Booking da vida, ou similares, e lá vê a nota, se ele está com nota alta. Se tiver um cliente dizendo que é péssimo, se a nota está abaixo, o cliente vai dizer, não, eu não vou para aquele lugar. Sim. Né? Então, existem alguns mercados que já estão muito latentes essa questão de reputação online. Mas, de maneira geral, a maior parte dos consumidores já pesquisam alguma informação, principalmente em locais que não têm, que eles não conhecem, não tem uma similaridade ali, nunca foram. Então, de alguma forma, ele vai, cara, será que esse local é bom mesmo? Sim. Tem um amigo me indicando aqui para um restaurante tal, deixa eu pesquisar aqui no Google, ver o que ele está falando. Então, está cada vez mais forte isso no consumidor, porque a informação está ali, é rápida, é just in time. Eu faço uma pesquisa rápida pelo nome da empresa, no Google ou em qualquer dispositivo de mapa ou lista, automaticamente vem a localização dela, vem as informações de contato e vem uma reputaçãozinha lá dizendo qual a nota dele, olha as avaliações. Lá nas avaliações tem coisas muito preciosas, geralmente é o consumidor ou indicando, cara, é muito bom mesmo, pode ir, ou falando mal do estabelecimento. Às vezes são coisas pontuais, né? Nem sempre é um comentário que, peraí, não vou para lá porque o cara tá dizendo isso. Não, mas às vezes, aquele dia teve um problema assim, pode ser que foi pela nota dele, pela reputação dele, faz uma avaliação ali, você vai notar que talvez seja uma coisa pontual. Né? Então, ou seja, hoje está muito latente na vida dos nossos consumidores, né, online, quem está na internet, de maneira prática, pesquisa. A pessoa que recebe uma indicação, ele já vai direto para uma pesquisa, já encontra a informação e ele vai ou não vai para aquele local olhando isso. Então, hoje em dia, inclusive, existem estudos que dizem que hoje o maior indicador, né, a maior forma de você atrair clientes é pela reputação. Pelo boca a boca. O antigo boca a boca era a gente falar uns com os outros. Isso virou online. Então tá online, agora o boca a boca é generalizado dentro da internet. Então é exatamente isso que a reputação online visa trabalhar, né? As empresas que não estão olhando para isso, que não estão trabalhando isso no dia a dia, com certeza ficam para trás. Sim, que antes era o boca a boca, na verdade, das conexões mais próximas, hoje é um mundo de informações que a pessoa vai, e tem muitas pessoas que pesquisam pelas avaliações, na verdade, né? Isso. Porque tem muitas pessoas que a decisão de compra tá ali. O ponto final é o quê? As pessoas gostam desse serviço, desse produto? Sim. As outras pessoas, não necessariamente alguém que conhece. E isso pode impactar 100% o quê? Na identidade da empresa, né? É um fator eliminatório, né, de decisão de consumo. É um fator eliminatório. E aí, por isso que é importante com que a empresa trabalhe isso com muito cuidado, com muito esmero. Porque vamos lá, se eu estou ali numa situação em que eu tenho duas empresas que têm a mesma nota,
E eu vou dar uma lida ali nos comentários. Talvez o próprio fato da empresa dar ou não dar um feedback, certo, para uma determinada avaliação que foi ali deixada, tu vai fazer com que eu opte pela empresa. Eu acho que eu vou aqui nessa, né? Pelo menos ela tem mais cuidado com o consumidor. Sim. Então, é um fator eliminatório, a forma com que você encara a importância dessa reputação online. Até quando, tipo assim, uma empresa, ela fecha os comentários numa rede social dela, eu sempre fico com o pé atrás. Por que ela precisou fechar os comentários? Por que ela não permite que a gente fale sobre o produto ou fale sobre o serviço dela, né? Tipo, alguma coisa tem de errado ali. Passa uma sensação de censura, né? O que está acontecendo? Com certeza. Né? E eu acho que quando a gente fala de reputação, acho que dá pra gente fazer um link muito rápido para entender isso e ser fácil de visualizar, com a ideia de reputação pessoal mesmo, né? As pessoas, elas possuem uma reputação. Às vezes a gente não conhece uma pessoa, mas a gente já ouviu falar sobre ela, alguma coisa, e aí a gente cria uma imagem daquela pessoa na nossa cabeça. Então cria-se ali a reputação dela para chegar até a gente. O mesmo acontece com a empresa. Nem sempre a gente já teve uma experiência com aquela empresa, mas a gente já ouviu falar alguma coisa sobre ela e aí cria-se uma reputação sobre ela. E aí eu acho que é muito interessante a gente pegar esse link do boca a boca, porque antes realmente para a gente entender uma empresa ou entender a reputação dela, a gente precisava ouvir de alguém próximo a gente que teve essa experiência. Hoje com a internet a gente escuta de pessoas que a gente nunca viu, assim, independente de fronteiras, pessoas que tiveram experiência com determinada marca, com determinado produto, e aí isso constrói a reputação dela e isso afeta diretamente na nossa experiência com ela, né? A experiência que sim, que a gente nem chegou a ter, mas já está tendo ali pelo online. Através de outras pessoas, né? Exatamente, através de outras pessoas. E eu acho que é por isso esse estalo que os empresários têm que ter, assim, sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, né? Porque, tipo assim, não é só mais sobre quem já experimentou o seu produto, é sobre quem vai experimentar ainda, né? Exato. E aí a reputação online está aí diretamente ligada com esse conceito. Sabendo que é tão importante, né? O coração, na verdade, da empresa, como a Bel bem falou, muitas empresas não terem ainda percebido isso. O que a gente poderia dizer para essas empresas? Como que elas poderiam implantar estratégias? O que elas podem fazer para realmente dar esse start? Como é que elas podem construir essa reputação online? Quer começar? Pode ser. Eu acredito que antes de tudo, né, apesar de fato ter mencionado isso como ponto que é o coração, né, da empresa, onde ela mostra ali experiências reais que pessoas ali vivenciaram, sim, tem que ter uma estratégia muito bem desenhada a respeito de como eu vou construir essa reputação e principalmente, na verdade, como é que eu vou me posicionar diante do que outras pessoas, do que os usuários disseram a meu respeito. Eu acho que uma forma de se antecipar, e não apenas eu vou esperar aqui para ver o que falam de mim, que se tenham estratégias que estimulem as pessoas a disseminarem uma experiência positiva que elas tiveram com tal produto, serviço, local, o que quer que seja. Então, isso é uma forma de construir uma reputação, certo? Baseada em experiências reais, sim, certo? E que, de bom grado, essas pessoas sejam estimuladas a deixarem ali os seus depoimentos. Eu acho que o início é isso, certo? Mas, ok, como é que eu vou tratar... você está falando aí, Abel, em uma coisa que está sob o controle da empresa, certo? Ela exercer uma ação que estimule esse aumento de reputação, essa construção de reputação. Mas, do outro lado, certo? Se eu tenho, por exemplo, pessoas não satisfeitas com o meu produto, com o meu serviço, com o meu local, com a minha experiência, o que é que eu tenho que fazer a respeito disso? Eu acredito que aqui é o X da questão, né? O ponto mais sensível, em que sim, eu tenho que ter um playbook, né? De saber o que fazer, de saber como responder, de ser rápido, de me colocar no lugar do consumidor e praticar a empatia, e aplicar assim, essas técnicas aí que seriam o coração para poder fazer com que aquele interlocutor ali do outro lado, aquele usuário ali do outro lado, sinta a empresa. Então, a gente tem que pensar que a reputação ela é muito viva, é um organismo muito vivo. E essa movimentação, como a gente falou, é uma substituição da relação pessoa por pessoa, certo? É uma relação entre pessoas acontecendo de uma forma online. Perfeito. Vou complementar aqui o que o Abel está falando.
que a melhor forma de você trabalhar sua reputação online, primeiramente, é democratizar. Foi falado aqui, né? As empresas tendem a querer esconder o jogo, algumas empresas, né? Não todas. Mas para democratizar, primeiro é estar presente em vários canais. Sim. Ao mesmo tempo. Então você tem que estar disponível para o usuário, poder deixar uma avaliação, interagir com a sua marca, de alguma forma encontrar também, né, a sua marca para poder chegar até o teu estabelecimento. Sim. Então estar presente nesses multicanais é de suma importância e simplesmente deixar aberto mesmo, democrático, para que esses clientes eles possam estar fazendo isso. Fazendo algum tipo de avaliação ou realmente dando nota para a empresa. Uhum. E outra forma legal de fazer a gente tem que monitorar isso. Eu sei que tem empresas que a gente tem um volume muito alto de avaliação diária. Restaurantes, tem uma empresa que a gente trabalha aqui com a gente na Hub Local, que ela tem em torno de 500 avaliações por dia, assim, um volume muito alto. É difícil realmente os donos, os proprietários da empresa estarem olhando isso. Mas eles podem olhar de forma mais macro. Né? Eles podem ter sistemas e ter formas de juntar todas essas avaliações e entregar um dado efetivo para ele poder avaliar o atendimento como um todo da empresa. Né? Eu, por exemplo, na Hub Local, quando a gente não tem um volume tão alto de avaliação, apesar que temos algumas, eu pessoalmente monitoro através da nossa plataforma e através também de estar com o meu registro pessoal em cada uma dessas plataformas, recebendo notificação, informação quando vem uma nova avaliação. Porque eu acho de uma importância eu estar acompanhando o que é que o cliente está dizendo. Por exemplo, eu tenho uma plataforma que ela é uma plataforma que é só para reclamação, né? Que chama-se Reclame Aqui, a plataforma. Então eu faço questão de estar lá, de estar acompanhando e de ver, né, possíveis reclamações que os clientes têm. Então, cara, a gente tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto para fazer esse trabalho de forma democrática mesmo, estar presente em todos esses canais e monitorar isso em tempo real. Sim. No aspecto que o cliente deixou um comentário, deixou uma avaliação, a empresa tem que estar a postos para deixar uma resposta rápida para aquele cliente, para ajudar ele em alguma coisa, direcionar ele para algum tipo de atendimento. Inclusive, o Abel falou muito bem, era até bom mesmo, e eu já vejo várias empresas fazendo isso, principalmente as melhores empresas, elas buscam incentivar essas avaliações. Por quê? Nós, os consumidores, temos mania, temos um hábito de geralmente lembrar de deixar algum tipo de comentário ou de ir nessas plataformas para reclamar. Sim. É um hábito comum. Tô bem, tô satisfeito, fui para minha casa e fui dormir. Né? É mais ou menos isso que a gente faz. Mas se a empresa chegar e falar, opa, como é que foi? O seu prato de hoje foi bom? Foi delicioso, foi maravilhoso. Pois deixa uma avaliação pra gente em tal plataforma, né? Fala da gente, fala do prato, conduz isso, né? Para o usuário fazer isso de bom grado. Porque se ele foi bem atendido, basta ele ser lembrado que ele tem que deixar uma avaliação. Porque às vezes falta a lembrança. Porque a gente foi tão bem atendido ali, tá tranquilo, nada me incomodou, vou para minha casa tranquilo, feliz, né? É exatamente isso que acontece. Então é uma boa prática, né, de realmente a gente conseguir fazer um bom trabalho de reputação online, que é de suma importância, como eu disse, né? A reputação positiva é maravilhosa para a empresa, a reputação negativa também é prejudicial demais para a empresa, ao ponto dela não entender o que está acontecendo até no dia a dia, se ela não está... Principalmente que, geralmente, quem tem reputação negativa nem monitora. Tem um problema sério de não monitorar, é uma percepção clara de não monitorar. Com certeza. Então, assim, é um desafio, mas... suma importância fazer isso. Eu queria fazer só mais uma observação, né? A gente tem muitos segmentos que, como clientes na Hub Local, que dão importância a mais, certo? A esse requisito que nós temos dentro da nossa plataforma. Que são segmentos um pouco mais sensíveis. Né? Então, a gente está falando aqui, o Felipe deu também um exemplo muito bom da experiência positiva e de você incentivar uma avaliação. Mas agora pense, existem locais que são propensos a receberem avaliações negativas. E que eu sou muito mais propenso naturalmente a deixar uma reclamação do que qualquer outra coisa. Quem é que gosta? Nossa, eu vou acordar hoje de manhã para fazer o exame de sangue, tô doido para ir lá.
né? Ou qualquer coisa relacionada à saúde, né? Então, você já vai, porque você está com um problema. E se você encontra um problema no meio do caminho, a soma dos problemas, né? A soma dos problemas é assim descarregada em avaliações e em comentários, certo? E aí, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que intensificar muito mais o incentivo a essas boas experiências que as pessoas tiveram nesses locais para poderem se sobrepor a experiências negativas que tendem a acontecer mais nesse segmento. Sim, reputação é relacionamento, né? Assim, é a marca se relacionar com o cliente, a empresa se relacionar com o usuário ali. Isso que o Felipe falou é verdade, ele acompanha mesmo, assim, as respostas. Eu lembro que uma vez a gente teve um comentário no LinkedIn e aí o Felipe printou, mandou assim, gente, vamos dar uma resposta legal para esse comentário aqui. E eu acho que muitos empresários ainda não dão essa importância real, assim, às avaliações, né? Quando eu estava vindo com o Rafa, a gente estava falando justamente sobre avaliações e como as avaliações permeiam a nossa vida, né? Tipo assim, a gente vai comprar uma comida num delivery e a gente vai olhar pro restaurante a partir das avaliações. Eu fui comprar um fone de ouvido, vou olhar ali na Amazon também as avaliações. Vamos viajar, vamos procurar um Airbnb, olha as avaliações. Assim, tipo, vai no restaurante novo, avaliações. Se tornou ali um parâmetro mesmo para que a gente possa escolher uma coisa diferente. Sim. Né? Não é mais uma coisa assim indiferente para a empresa. Exatamente. E até um detalhe importante, bem lembrado que você lembrou desse caso específico, né? Que eu vejo tudo, eu acompanho todas as avaliações da Hub Local, que são poucas, como eu disse, mas me permite fazer esse acompanhamento mais próximo. Por que eu faço isso? Na verdade, eu acredito que todos proprietários de empresas, ou as empresas como um todo, né? Não somente o proprietário, porque às vezes, como eu disse, né? Não dá para fazer. Não dá. O cara tá lá com várias coisas para fazer, eu acabo no dia a dia não vindo, mas a informação tem que vir pra gente, né? Tem que vir para o alto escalão para entender o que está acontecendo. Porque as empresas elas precisam estarem focadas no cliente. Reputação online, a empresa que trabalha a reputação online, ela não trabalha somente para ser bem falada. É bom que seja, porque significa que você está atendendo bem o seu cliente, seu produto está dando certo. Mas ela também, essas empresas, elas buscam focar no cliente. É o que eu faço, né? É o que a Hub Local faz. A gente fala o seguinte, olha, a gente está focado no cliente. Então, o cliente deixou uma reclamação ou deixou um positivo. Quando é positivo, a gente aplaude, que legal, vamos continuar fazendo isso, né? Quando é negativo, a gente faz o quê? A gente avalia o que está sendo falado. A gente vê onde a gente errou e a gente tenta melhorar dentro da nossa operação. É que todos os líderes, todos os proprietários de empresa, ou todas as empresas como um todo, deveriam fazer. É isso que tem. A reputação online, ela não é somente visibilidade online. Ela é também ensinamento para a empresa. Com certeza. Para saber se ela está no caminho certo ou se ela está precisando mudar alguma coisa na rota de algum atendimento, algum produto ou serviço não está dando certo. Sim. Então é isso que eu imagino. Por isso que eu faço questão de estar junto e acompanhando, e eu indico para vocês fazerem a mesma coisa. Sim. Quer falar? Não, é só uma coisa que eu lembrei, que na época da faculdade, quando eu estava lendo um livro do Kotler, que ele fala muito de marketing 4.0, 5.0, enfim, ele fala muito sobre isso, né? O seu consumidor, ele não é só mais um consumidor, né? Ele pratica agora ativamente todo o processo ali da sua empresa. Então não é só o dinheiro do seu consumidor na hora de consumir um produto ou serviço, é a opinião dele, é o gostar da sua empresa ou não, enfim. São outras coisas, ele é um ator ativo agora, ele não está só recebendo o seu produto e o seu serviço, ele está participando ativamente da construção da sua marca. Sim. E aí é justamente dar a devida atenção a esse processo de construção, né? Com certeza. Bem, é o que a gente vê no marketing 4.0, né? É uma extensão, né? Porque, assim, a gente pode investir o que a gente quiser em anúncio, por exemplo, assim, fazendo só um paralelo agora. Em branding. Mas se a percepção não for a que a gente quer alcançar, se o nosso cliente, o cliente da empresa, não alcança o que a gente quer que ele alcance, ele não enxerga o que a gente quer, ele vai replicar tudo errado. Sim. E vai desmanchar simplesmente a identidade da empresa, vai desmanchar ali a percepção, né? Acaba criando assim algo em massa, né? Por quê? Porque as pessoas replicam e justamente elas estão inseridas nesse processo. E voltando a essa questão das avaliações, o que isso influencia? As avaliações são ali textos que ficam, né?
aquilo ali ficou. Ficou. Uma pessoa comentou, seja bom ou ruim, vai ficar ali para todo mundo ver. E como é que as empresas vão agir em relação a isso? O que elas podem fazer? Porque, por exemplo, uma avaliação ruim é uma crise, querendo ou não. Não é algo que fica? Sim. É algo que vai ficar ali. Antigamente, eu diria que, assim, antes da internet, é aquele negócio, vai virar uma notícia, alguma coisa muito ruim. Mas uma avaliação ruim pode ter um efeito cascata muito grande na reputação daquela empresa, seja online, seja fora. Pode. Então, tendo em mente que é uma crise, é uma mini crise, mini ou não crise, o que as empresas podem fazer para responder, por exemplo, uma avaliação negativa? De que forma elas podem abordar isso? Sim. E como elas podem utilizar isso para melhorar? Que eu acho que é uma Perfeito. continuação do que você estava falando, Felipe. Perfeito. Quer começar ou começa? Pode ser, eu posso falar rapidamente, até dando continuidade. Eu acho que o Felipe falou bem que a tendência natural da gente, de uma empresa, né, sempre vai ser olhar uma avaliação negativa, por exemplo, como um problema, né? Mas o que a gente aprende no marketing, certo? Como é que a gente transforma esse problema em uma oportunidade? Exatamente. Então, quantos e quantos exemplos nós já vimos aí de empresas que responderam, certo, alguma experiência negativa que o usuário teve com elas de uma forma até cômica, tá até enviando alguma coisa para o cliente para fazer uma brincadeira com aquele mau momento para tentar reverter, né, ali aquele sentimento que ele teve. Mas eu acredito que a gente está falando de algumas exceções. De maneira geral, eu acho que o fator velocidade eu acho que é fundamental, né? Você ter uma avaliação negativa e deixá-la ali, certo? É como se você não tivesse cuidado com si mesmo, certo? Eu vou sair, me jogar alguma coisa que eu me sujei e eu não me limpei antes de sair de casa. Não pode. Então, o fator velocidade, isso se torna uma urgência, a emergência. Parem as máquinas, vamos resolver esse problema. E eu acredito também que, mais uma vez, é o principal momento de se praticar empatia, que é um sentimento universal. Então, ok, podemos ter errado sim, erramos sim, certo? Assumir um determinado erro, mas se colocar em uma posição resolutiva. E até mesmo, porque não agradecer a esse consumidor por ter nos dado a oportunidade de ver um gap que nós mesmos não conseguíamos ver dentro do nosso processo. Então, se mostrar de uma forma positiva, de melhora, resolutiva, com velocidade, eu acredito que seja o melhor caminho. Demonstração de respeito, né, pelo consumidor. Total. Perfeito. Para complementar, né, o Abel, eu tenho uma premissa, tem um estudo, inclusive, do Philip Kotler, que ele diz que manter um cliente custa de 5 a 7 vezes menos do que conquistar um novo. Sim. Certo? Então, quando um cliente vem negativamente, falar mal da empresa, não vou mais ser, quero meu dinheiro de volta e tal, a gente está, na verdade, não está perdendo um cliente, a gente está perdendo 5 a 7 clientes. Sim. Seja pelos clientes que ele pode indicar, ou seja pelo custo desse cliente está se perdendo. Então, isso tem que ser botado em mente na cabeça das pessoas, né? Então, vale muito a pena você buscar meios de trazer esse cliente de volta. Obviamente, se ele for realmente um cliente. Porque a gente sabe que nem todo mundo é nosso cliente. Primeiramente, tem que descobrir quem é o cliente, né? As empresas têm que botar isso muito na mente. Quem é o nosso cliente verdadeiro, né? Qual é o cliente verdadeiro? É o cliente ideal. Aquele cliente que paga, aquele cliente que valoriza, aquele cliente que, se eu falar com ele, ele vai querer consumir meu produto ou serviço. E esse cliente, quando a gente não deixa um atendimento adequado, ele tende a reclamar de fato. E ele tende a dar bons insights para a nossa empresa. Sim. Certo? Esse perfil de cliente, a gente precisa ir atrás dele porque ele custa caro. Muito caro quando você se perde. Né? Então, as empresas, às vezes, elas tendem a pensar que todo mundo é cliente e todo mundo é igual. Não. Existem perfis de clientes que realmente fazem sentido para a sua empresa. Então, você tem que buscar saber muito bem quem é esse perfil. E aí... quando esse cliente ele fala algo negativo ou até positivo também, a empresa tem que estar lá. A
Ele tem que estar lá de alguma forma. E quando é negativo, quando você sente que ele vai perder, não pense que ele é só mais um. Porque há uma sensação, principalmente quando você está maiorzinho, as maiores empresas, elas têm uma sensação de que o cliente é mais um. Mais um cliente está saindo pela porta, tem uns 10 milhões. Hoje o mundo está com 8 bilhões de pessoas. No Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então é uma percepção que é infinito, né? Que não vai acabar nunca. E por um lado, por um momento, será infinito. Porque o tamanho do mercado é muito grande. Mas quando eu multiplico isso por 5, 7, vai 1, vai 2, vai 10, já é mais de 70 clientes que tu está perdendo. Né? Não é 10. É 70 clientes que tu vai perder. Então tu tem que estar com isso na tua mente o tempo todo. E buscar atender rápido. E buscar já ter soluções pensando nesse perfil de cliente, né? Por exemplo, a Hub Local, né? A Hub Local a gente preza muito, né? Quando o cliente deixa um comentário, a gente reúne o time todo, a gente avalia, a gente lê o comentário juntos, especificamente para o time que foi enviado esse comentário. A gente busca alguma solução prática para manter esse cliente dentro da nossa carteira. Então, esse tipo de cuidado é o que é o ideal para todas as empresas terem, né, para ter uma boa reputação online. Para vocês terem ideia, a Hub Local teve 1 ou 2 Reclame Aqui na história. Tá? Reclame Aqui, que é o site de reclamação do Brasil. Sim. Que é super justo, acho super legal. Porque o usuário, o consumidor, ele queria ter voz. E estava faltando ter um portal, uma coisa que desse essa voz para eles. Apesar que esses outros Google da vida, Facebook, também permite lá o comentário negativo. Mas não de forma tão clara e transparente, assim. Todo mundo que vai para lá é reclamação. Né? E esse site, todo mundo que vai para lá praticamente... Eu não lembro de ter uma coisa positiva, é sempre reclamação. Reclame aqui. Reclame aqui. É o espaço para isso. Exatamente. Então, assim, a gente teve 2 Reclame Aqui na nossa história, mas eles foram apagados. No Reclame Aqui. Por quê foram apagados? Porque a gente recebeu a mensagem, Reclame Aqui, sentamos com o time, avaliamos o caso, erramos, vamos falar para o cliente que nós erramos, pedir perdão, desculpa, e vamos, se precisar, trabalhar de graça para resolver o problema para ele. Nossa. Né? Então, esse tipo de ação precisa ter nas empresas para uma boa reputação online. Né? Ah, Felipe, vai ser perfeita? A gente tem comentário negativo, acho que no Google ali tem um ou outro. É inevitável. Inevitável. Nem Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi um santo na Terra, né? Morreu por nós. E nem ele teve 100%, e nem hoje, até hoje não tem 100%, né? Das pessoas que acreditam, né? Imagine a Hub Local, imperfeita, falha, composta por 110 colaboradores que podem falhar, né, no dia a dia. Mas a gente tenta buscar a melhor solução possível sempre. Se o cliente nos permitir, se ele for realmente um cliente primeiro, né? Estiver dentro do nosso cliente ideal, e ele nos permitir conversar, a gente vai conversar com eles. Isso é a melhor forma de ter reputação online. Graças a Deus, o Hub Local está 4.9 no Google, todos os cantos são boas avaliações, Reclame Aqui zerado. Então, é porque a Hub Local é pequena? Não, a Hub Local tem mais de 12 mil empresas. Com a gente hoje, né? Então, ou seja, é de fato um trabalho de reputação online muito forte. E é isso que as empresas têm que buscar. E eu acho que algumas empresas, elas estão dando já esse olhar para a reputação online. Eu tive um problema com uma empresa de eletrônicos, acho que no ano passado, assim, no meio do ano passado, eu comprei um eletrônico, o eletrônico deu problema, eu tentei entrar em contato com eles para resolver pelo saque. O saque não resolveu. Quando eu fui para a internet e fiz a reclamação online, a empresa entrou em contato comigo e resolveu o meu problema. E aí depois eu dei uma tratativa online também, dizendo que eles me atenderam e que resolveram o meu problema. E eu acho que o que dá pra gente tirar daí é que, assim, talvez outras empresas que são suas concorrentes estão dando a devida atenção para reputação online. E você está perdendo tempo não dando atenção, e a sua concorrência está ganhando novos clientes porque está dando a atenção necessária. Total. É possível. Totalmente possível. Véio. A gente tem que lembrar que a maioria esmagadora das empresas não responde às avaliações que são deixadas lá. Né? Muitas empresas que trabalham conosco com a Hub Local passam a dar essas tratativas depois que começam a trabalhar com a Hub Local. E a gente também tem que pensar que tem pessoas, né, que dependendo de um nível de usuário que deixa ali uma reclamação, né, ela vira destaque. Né? Olha só, ela aparece ali no topo. Né? Mas
Eu acredito que quando você fala, principalmente com a pessoa, né, que teve uma experiência, como você, Gabriel, está trazendo aqui, certo? Uma experiência positiva, essa experiência fica marcada. Fica marcada e a gente está aqui num podcast que a gente sabe que vai ser assistido por muitas pessoas. E você teve aí a vontade de contar essa história, sim, que foi muito positiva para você. Então, olha só, é isso mesmo. Você, empresa, pode estar perdendo a oportunidade de criar algo positivo na mente do seu consumidor. Então, assim, outra observação que eu queria fazer. A maioria das pessoas, elas deixam ali comentários, avaliações para outras pessoas verem. Sim. Sim. Mas elas não esperam, muitas vezes, que a empresa responda. Ela não está ali exigindo, a empresa me dê uma resposta. Não, ela está ali para orientar outras pessoas que vão passar pela mesma experiência que ela passou. Né? Então, de certo modo, ainda hoje, você surpreende o consumidor se você responder. Ou até agradecer, né? Aquela avaliação positiva, aquele momento positivo. Agradecer por aquele consumidor ter disponibilizado um tempo dele para falar alguma coisa a respeito da sua empresa. Com certeza. E olhar como positivo sempre, né? Quando ele parou o tempo dele para nos avisar de um mau atendimento, de algo que realmente é válido, a gente tem que dizer muito obrigado. Nós temos que agradecer esse consumidor por ele ter parado o tempo dele para nos avisar. Porque às vezes nem é a vontade dele, tá? Nem é a vontade. Às vezes ele quer botar mesmo quer acabar com essa empresa. Tem gente que vai logo mais na maldade. Sim. Mas quando ele deixa lá, a nossa empresa, se a gente está monitorando, se a gente trabalha em reputação online, a gente consegue chegar com essa informação e a gente consegue corrigir algo que esteja errado. Não existe empresa perfeita, não existe nenhuma solução perfeita. E o quê? No micro momento ali eu atendi a necessidade de alguém. Né? Isso existe. Agora, quer dizer que se ele for 10 vezes pro mesmo canto, ele vai ter 10 vezes essa mesma necessidade sendo atendida? Não, pode ser que uma vez ou duas ele pode falhar. A coisa não andou, o caixa que ficou lotado, a pessoa que estava chateada, emburrada, tratou mal o cliente. Pode acontecer, né? E aí, quando vem a informação, é corrigido, é puxado, é trazido, é trago, né, para o nosso time avaliar o que é que aconteceu. Então, assim, tem que fazer isso no dia a dia, tem que acompanhar, e a reputação online é de suma importância ser trabalhada, pensando em que atrair clientes e reter os clientes também, de suma importância. Perfeito. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que as avaliações online também interferem diretamente na visibilidade de uma empresa na internet, né? Assim, quanto mais visível uma empresa está na internet, mais oportunidades de negócio ela tem, mais tráfego ela tem. E as avaliações online ali podem ajudar ou atrapalhar essa visibilidade. Eu queria que vocês explicassem um pouco sobre essa relação entre a avaliação online e a visibilidade de uma empresa na internet. Certo. Bom, falando aqui mais especificamente de hub local, vou puxar aqui a sardinha mais para o nosso lado. Quando a gente fala em encontrabilidade, em ranqueamento, sim, certo? A maioria dos motores de busca leva em consideração qual é a nota que você tem, qual é o nível de atividade que você, empresa, tem diante dos comentários e das avaliações que foram deixados ali sobre você. Né? O que a Hub Local faz? Através da nossa plataforma, né, nós conseguimos responder essas avaliações, mas não apenas responder de uma forma genérica. Né? A gente responde dentro de parâmetros que vão fazer com que você seja percebido pelo mecanismo de busca como uma empresa relevante. E isso vai galgar ali algumas posições. Né? Então, sim, você vai aparecer mais se você fizer, e para mais pessoas, se você fizer um gerenciamento bem feito das suas avaliações, dos comentários que foram deixados até você.
E outra questão é o estímulo, né, como nós já falamos. Né? Nem só de reação, né, vive o homem. Né? Então, proatividade aí é necessário. Nós damos orientações ali, nós temos até um playbook, né, do nosso time de CS, de estímulo a novas avaliações, dizendo, né? Como é que você vai pedir uma avaliação a um consumidor que teve uma experiência com você? Você sabe orientar quais são as palavras que esse consumidor deveria deixar? Então, há sim, certo, em termos de ranqueamento geral e em termos de encontrabilidade geral, um grande peso na reputação que uma empresa tem. E sim, certo? Eu posso estar aparecendo para mais pessoas se eu tiver uma nota mais alta, e eu posso estar aparecendo para mais pessoas que têm interesse no meu produto, no meu serviço, se eu tiver uma movimentação bem feita nas respostas a essas avaliações deixadas nos meus endereços, né? No caso da Hub Local. Sim, sim. E complementando aí o Abel, né? Para você entender bem, assim, de maneira mais prática. O Google, que é a busca que hoje é mais utilizada, o motor de busca mais utilizado, e ele é acho que é o único canal, tá, hoje que faz busca por relevância, né? Que ele entrega por aquilo que é melhor para o consumidor no momento da busca. Ele avalia uma série de critérios, localização, termos utilizados, pesquisas que você já tenha feito anteriormente. Então ele faz uma série de análises, ele tem um algoritmo que ele avalia. O algoritmo do Google, ele está lendo as avaliações hoje. Tá? Ele está lendo as avaliações. E ele está utilizando essa leitura de avaliação para entregar conteúdo e também entregar aquela pesquisa específica para determinado cliente. Exemplo, bem prático. Se o meu negócio, digamos que o meu negócio é um restaurante, tá? E meu restaurante ele vende pizza. Se eu tiver avaliações no meu negócio sobre pizza, o usuário pesquisar uma pizza na minha região ali, ele vai sim me entregar como uma opção para pizza. Mesmo que eu não tenha, assim, no meu registro não tenha nada falando sobre pizza, mas o cliente deixou uma avaliação lá falando que tem uma pizza maravilhosa lá, ou até ruim também, às vezes até ele entrega até quando tá ruim. Sim, quando tá ruim. Então não importa, ele vai pegar a palavra que está sendo utilizada nessa busca, né, para poder entregar essa informação, certo? Então esse é o principal. O segundo ponto, tá certo? A gente pode conduzir o nosso cliente a deixar avaliações. A gente pode incentivar essas avaliações. Acho que eu falei aqui recentemente, falei quase agora, que é possível lembrar o cliente que ele tem que deixar uma avaliação. Por que não fazer isso pesquisando se ele foi bem atendido? Por exemplo, ele foi atendido na academia. Tá? O atendimento da academia foi perfeito, maravilhoso, a recepcionista passa. Aí gostou da academia, tá tudo bem com você? Sentiu algum problema em alguma máquina, algum equipamento? Aí o cliente, não senti. Pois, cliente, deixa uma avaliação pra gente no Google, ajuda a gente aqui, falando da academia, né? Aí a pessoa vai fazer. Geralmente, eu faço isso, tá? O cara me pede, eu falo, tá bom, realmente eu fui bem tratado, eu vou falar, olha, a melhor academia da minha cidade é essa academia aqui, porque ela tem os equipamentos todos limpinhos, um atendimento maravilhoso, colaboradores cordiais. Então a gente começa a fazer uma avaliação super rica, que o Google vai ler essa informação e ele vai utilizar em prol daquela pesquisa, tá? Então esse assim, é de suma importância estar fazendo isso de forma constante, porque isso gera reputação não somente para boca a boca, mas gera também um posicionamento pelo segmento, pelo produto, pelo serviço dele. Então ajuda. É um dos critérios hoje de posicionamento que o Google dá, que é o principal canal, né? Temos outros canais? Temos, né, que podem ser pesquisados, que é bom também deixar lá de alguma forma, quando o usuário quiser, assim, tem que deixar o usuário livre ou ter ferramentas que ajudem o usuário a comentar em todos, se possível. Já existem ferramentas para isso, até que ele pode centralizar aquele comentário e ele pode enviar para todos. Mas basicamente o usuário tem que se logar em cada um deles e tal, e ter esse registro para poder enviar esse tipo de comentário. Mas o ideal é que esse comentário vá para o máximo possível de canais. Se não, o principal é o Google, que é onde está. O Google ele lê a informação e dá aquela relevância naquela palavra-chave. De qualquer forma, o Google ele indexa, né, os sites de avaliação.
Então, e aí aparece ela mesma, aparece a avaliação, geralmente a do topo, né? Isso. Tem que ter essa presença. Eu lembrei de um caso agora interessante para eu compartilhar com vocês, né? A gente teve um cliente há um tempo atrás, um restaurante, e era um conglomerado de restaurantes, eram vários restaurantes, né? Era uma família. E o que aconteceu? O restaurante mais antigo, ele tinha muita avaliação, muita, assim, tinha, vou dar um chute aqui, tá? Uns 5.000 avaliações. Era um registro antigo no Google, em todas essas plataformas. Era um restaurante antigo também, de 30 anos, 40 anos de história. E eles abriram a família abriu outro restaurante, com o mesmo nome, do lado, lado a lado, eles dois. O que estava acontecendo? O Google não estava entregando quando pesquisava pelo nome do local, porque geralmente quando tem locais com o mesmo nome, o Google agrupa esses locais e entrega de forma agrupada eles, né? Só que o Google não estava entregando só o local que tinha mais de 5.000 comentários, com avaliação super lá em cima, né? E o novo, 0, né? E ele nos contratou para ajudar eles, né? Nós buscamos ajudar, mas é um trabalho constante. Né? A Hub Local, ela faz o que? Ela incentiva. A gente não pode, não é reputação online para começar, tá? Não é da noite pro dia. Não recorram a comprar avaliações. Sim. Recentemente eu tenho visto um movimento o Google aí. Sabe. O Google dá blacklist, ele bota uma black hat, na verdade é black hat, porque o Google ele vai dizer que estão tentando ir contra as diretrizes e tal. Então, não recorram a avaliações fakes, não acha que vai ser da noite pro dia, principalmente quando você tem um concorrente com super avaliações, 10.000 avaliações, você está zerado, você começa um novo negócio, você achar que vai em uma semana, 2, um mês, tá suprindo o posicionamento daquele negócio com uma reputação online fortíssima, você não vai conseguir fazer. Então, aconteceu isso com o nosso cliente, né? E foi um grande ensinamento, a gente viu lá isso acontecendo, foi meio que um laboratório de entendimento. Então, hoje a avaliação, se eu for botar lado a lado uma empresa que está super bem avaliada, com um volume, uma densidade de avaliações altíssima, e eu botar uma empresa do lado, que tem até bem avaliada também, estava vindo avaliação, mas tinha com uma densidade baixa, o Google vai meio que sobrescrever e vai botar o que está com maior avaliação, e também um resultado bom também para aquele cliente. Então é uma história real, verídica, para saber a importância de incentivar essas avaliações de reputação online de forma constante. Não, e tudo que a gente está falando aqui é verdade mesmo, porque você estava falando, eu lembrei. Eu malho numa rede de academias que tem no Brasil inteiro. E quando eu comecei a malhar lá, eles fizeram toda essa instrução, deu depois de um mês fazer a avaliação deles no Google e tal. E essa rede de academia é cliente da Hub Local. Aí eu fiquei me perguntando se eles receberam esse playbook do CS. Né? Porque, casou muito com o que vocês falaram aqui. Curioso. Aproveitando que a gente está falando da Hub, né? Voltando aqui um pouquinho, na nossa plataforma a gente tem ferramentas, né? Enfim, a Hub ajuda essas empresas a lidarem com avaliações, independente de tamanho de empresa, né? Eu acho que valia a pena a gente lembrar um pouquinho aqui como que a gente ajuda, né, com as nossas ferramentas. Mais especificamente, né, o módulo da nossa plataforma que trata de avaliações, ele funciona não só, vou aqui responder um monte de avaliação e pronto. Não, ele auxilia as empresas de outra forma. Né? Eu vou destacar aqui um ponto que são as palavras sensíveis. Né? Vamos supor aí que eu seja essa rede de academias, aí que o Gabriel mencionou, e eu quero entender, diante de todas as minhas unidades do Brasil, toda vez que eu coloco atendimento, o termo atendimento, certo? Qual é a natureza das avaliações de alguém que usou essa palavra textualmente em atendimento? Então, eu vou lá, escrevo o termo atendimento, e ele vai me filtrar, vai trazer todo um bloco de avaliações que utilizou aquele termo. Isso dentro da plataforma? Isso dentro da plataforma, da Hub Local. Então, se eu utilizar essa palavra sensível, de cara eu quero saber o que as pessoas estão falando do meu atendimento. Será que eles estão falando mal ou será que eles estão falando bem? E aí ele vai dizer, né? Tá aqui, o conjunto de avaliações com o termo atendimento é esse. Se eu quiser cruzar ali com outra base de informações, com outro filtro, legal, já entendi que eu tenho muito mais avaliações
positivas que falam do meu atendimento do que negativas. Mas vamos ver aqui qual é o volume de avaliações de 5 estrelas que eu tenho para o meu atendimento. Poxa, já tirei um dado, certo? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero responder com vários modelos de resposta intercalados, todas essas pessoas que falaram bem do meu atendimento. E eu consigo gerar blocos de respostas a essas avaliações intercaladas, sempre personificadas ali, né, para a pessoa, né, respeitando uma tag de nome de usuário, disso tudo, né? Esses são alguns pontos ali do módulo. Mas, de maneira geral, também sendo um pouco mais prático, nós conseguimos fazer filtros de... Está aqui o conjunto de avaliações não respondidas dos últimos 7 dias. Vamos respondê-las todas massivamente, porém utilizando ali dentro técnicas que vão melhorar o ranqueamento, melhorar a relevância desse local por conta desse conjunto de palavras que a gente usou. Ok, certo? Quero fazer uma checagem apenas de termos negativos. Vamos ver quantos termos negativos a gente teve. Nossa, que legal. Nós tivemos no mês passado uma evolução. A nossa nota era 4.0, certo? No mês de fevereiro, mas em março todas as avaliações que vieram somaram a média de 4.6, né? Então quer dizer que a gente está fazendo um trabalho positivo de reputação. Será que eu, empresa, posso estabelecer metas então daqui para frente, já que eu vi que eu comecei um trabalho com a Hub Local, a Hub Local me entregou um playbook, eu tinha uma nota média 4.0 nos últimos 3 meses antes da contratação da Hub Local, e pós-contratação da Hub Local, quando eu apliquei aquelas técnicas que me foram ensinadas, eu aumentei 0,6 pontos na minha média geral. Que legal, né? Então, essa construção de reputação, ela é muito palpável, ela é muito mensurável, e você consegue construir paralelos e estabelecer metas ali para a sua equipe de sim, podemos melhorar essa que hoje é uma das grandes vitrines de qualquer estabelecimento comercial. Tem algumas coisas legais também que os nossos clientes gostam e já reportaram para a gente, foi de, principalmente clientes que têm muitas lojas ou pelo menos mais de 2 lojas, né? Eles avaliam qual loja está melhor ranqueada nas notas, né? Então, tipo um NPS da loja. Sim. Então ele identifica, minha melhor loja é do bairro tal, o que ela está fazendo? Então, como estudar aquela loja, entender por que os clientes eles estão dando mais avaliações positivas para aquela loja específica. Inclusive dá para se monitorar essas palavras, né? Esses termos, fazer um estudo de por que os clientes estão, quais são as avaliações, o que eles estão geralmente falando, qual está sendo a estratégia daquela loja para adquirir mais avaliações positivas. Então isso é possível também, e não só isso. A gente não deixa isso somente a cargo do nosso cliente. A gente tem um time de sucesso do cliente, que esse time, ele simplesmente faz esse acompanhamento e também dá esses insights de maneira geral. Outro detalhe que eu queria deixar aqui para finalizar, a gente está implantando, estamos integrando todo esse módulo de avaliações da Hub Local com IA, com o ChatGPT, que está sendo super utilizado para facilitar e automatizar alguns processos, principalmente daquelas empresas que têm alto volume de avaliações. Eu tenho muitas empresas que é humanamente impossível eles responderem todas as avaliações. E a nossa plataforma atual, ela permite responder todas as avaliações, ela garante isso para você, tá? Com a tecnologia que nós temos de processos automatizados, mas o que a gente vai implantar com a IA é como dar essa melhor resposta. Porque a IA ajuda, né? Ela pode indicar. Você pode aceitar ou não. Mas ela pode, responda dessa forma aqui. Sugestões. E aí a gente está implantando o ChatGPT e também a tecnologia do Google Bard, né? Tá, ainda não foi lançada, mas a gente está também já em conversação já para poder estar integrando na Hub Local e também ter junto isso no modo de avaliações. Massa. Pessoal, acho que a gente pode ir chegando ao nosso final. Quero agradecer a presença de vocês. Eu tenho certeza que quem acompanhou esse episódio está saindo daqui com vários insights legais. Agradecer ao Felipe, agradecer ao Abel. E quero falar diretamente com você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, que já acompanha a gente no Spotify ou no YouTube, que continue acompanhando a Hub Local nos outros canais que a gente está presente e que você comece agora mesmo a dar atenção às avaliações online, à sua reputação, porque isso é o que faz você se destacar
da sua concorrência. E se você quiser fazer isso de forma assertiva, eficiente e tá sempre ali um passinho à frente da sua concorrência, você precisa conhecer a Hub Local. Entre em contato com a gente que eu tenho certeza que a nossa plataforma pode te ajudar. É isso, pessoal. Em breve a gente volta com um novo episódio. E obrigado a quem ouviu e a todo mundo que participou. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, Até pessoal. mais. Até a próxima. Obrigado também.